Em 31 de março de 1964, às 3 horas da manhã, o general Olímpio Mourão Filho parte de Juiz de Fora com suas tropas rumo ao Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente da República, João Goulart. Jango, como também era conhecido, vai a Brasília em busca de apoio de outros militares e também do Congresso. Percebendo que não teria esse apoio, ele se dirige ao Rio Grande do Sul, onde teria esse apoio incondicional Leonel Brizola e de outras pessoas das Forças Armadas. No entanto, nesse momento, nesse ínterim, acontece que no dia 2 de abril do mesmo ano, o então presidente do Senado, Auro Soares de Moura Andrade, declara vacância do cargo de presidência da República e nomeia o então presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazzilli, como novo presidente da República. No entanto, Ranieri foi apenas um figurante, pois já existia ali uma junta militar instaurada, que se autodenominava Comando Supremo da Revolução. E no dia 11 de abril, o Congresso Nacional elege como novo presidente o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Pois então, como ficariam os partidos políticos depois desse golpe, ou revolução, como chamavam os militares? É justamente isso que nós vamos ver hoje. Olá, eu sou Flávio Nascimento e esse é o canal Plebeu Politizado, o canal de quem ama política e história. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série que fala da formação partidária dos políticos no Brasil. No primeiro vídeo nós falamos dos partidos políticos até a proclamação da República em 1889. Depois nós falamos dos partidos que surgiram na República Velha até 1945. No terceiro vídeo nós falamos o que aconteceu de 1945 até 1964. E agora a gente começa justamente com a revolução chamada pelos militares, ou pelo golpe militar chamada pelos civis, que aconteceu em 1964, onde em 65 os partidos políticos são extintos e aí começa um novo momento a partir de 1966 com dois partidos, um partido da base governista e um partido que seria a oposição, Inclusive esse partido, essa oposição é que daria legitimidade ou pelo menos um verniz de que aquilo que estava acontecendo era uma democracia. Esses demais vídeos estarão disponíveis aqui no final, No final desse vídeo eu vou deixar aqui os links, para que você possa assistir os demais vídeos se você eventualmente tenha perdido. Antes de iniciar o que aconteceu pós-golpe de 1964, é importante a gente falar o contexto histórico daquele momento. João Goulart, que tinha sido eleito como vice de Jânio Quadros, ele teve muita dificuldade em assumir o governo. Como naquele momento existia a Guerra Fria, onde de um lado os Estados Unidos defendiam o capitalismo e do outro a União Soviética, o comunismo, então existia um olhar para todos os governos de que se aquele governo era comunista ou capitalista. Em 1961, quando ele voltava da China após a renúncia de Jânio Quadros, ele não conseguiu de imediato assumir o poder. Ele teve, junto com Leonel Brizola, que inclusive é uma figura interessantíssima para a gente em outro vídeo falar, ele conseguiu, através de muita negociação, assumir a presidência. No entanto, houve um embaraço para que ele não assumisse com todos os poderes que deveria ter como presidente da República. Então ele assume, mas com pouquíssimas funções e poder. O Brasil passa a ter uma república parlamentar, onde tinha a figura do primeiro-ministro. Em 1963 ele assume através de um plebiscito, onde a população devolve o poder a ele como presidente da República. Mas a sociedade em si estava muito dividida, mas por vários motivos. Nós tínhamos a imprensa, inclusive jornais como O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, todos esses jornais, além de outros, tinham um trabalho constante em querer derrubar o presidente. A Igreja Católica também, o alto clero, fez movimentos também no sentido de trazer até mesmo medo para aquela população.
Nós tínhamos a elite brasileira como grandes empresários que não queriam também João Goulart como presidente da República, e tudo com aquela retórica de que ele era comunista, de que teria um modelo comunista aqui e que traria prejuízos para o Brasil, enfim, uma série de acusações, né, foram fomentando essa ideia de que ele não era um bom presidente. Juntando-se a isso, em março de 1964, ali na véspera do golpe militar, ele na Central do Brasil, junto com Leonel Brizola, ele num comício para 300 mil pessoas, ele fala em reforma agrária, em nacionalização de algumas empresas de refinaria de petróleo. Tudo isso fez com que aquelas pessoas que tinham medo do comunismo ficassem mais em alerta ainda. Aquele discurso onde falava-se da reforma agrária, divisão de terras, era muito comunista para aquelas pessoas. Então, ali pode-se dizer que foi o ponto-chave para todo aquele levante que houve depois. Mas tinha uma peça central aí que precisaria entrar nesse jogo para que a coisa acontecesse, que eram os militares, né? Nós já tínhamos a igreja, nós tínhamos a imprensa, nós tínhamos o empresariado, mas faltavam os militares. E aí, como eu comecei essa narrativa, em 31 de março daquele ano, começa um levante onde os generais vão se organizando até que Jango, percebendo que já não tinha mais força para continuar e que se ele resistisse talvez tivesse uma guerra civil e ainda assim teria um derramamento de sangue grande, porque os Estados Unidos já estavam a postos aqui na costa brasileira, dando esse apoio aos militares, que também os Estados Unidos tinham interesse de que os Jango saísse. Então tudo isso fez com que dali para frente o golpe realmente acontecesse. Mas e quanto aos partidos políticos? Nós já havíamos falado no vídeo número 3 sobre os partidos políticos que vinham se formando até então. Com essa condição, o Congresso, né, que tinha aqueles deputados e senadores eleitos com os partidos, principalmente o PTB, PSD e UDN, não resistiriam ao que viria depois, né? A princípio, os militares eles até queriam que ficasse aqueles partidos. Eles achavam que a UDN, que era o partido que estava ali com a maioria daquelas pessoas estavam junto com os militares, inclusive eles fomentaram de alguma maneira, né? Eles sempre trabalharam contra aquele governo, então eles aderiram de cara ao golpe. Não esperavam, né, que tudo aquilo ia acontecer depois. No entanto, nas eleições que tiveram no ano seguinte, em 1965, para os cargos, né, de governador, isso fez com que acendesse uma luz para os militares, pois muitos estados chaves, inclusive o Rio de Janeiro e Minas Gerais, quem ganhou foi a oposição àquele governo, né, que era a junção do PSD com o PTB. De maneira que os candidatos que a UDN, que estava apoiando ali os militares, não conseguiram grande êxito. A UDN era muito forte no norte e nordeste, mas na região sudeste e sul ela não tinha essa força toda. Isso fez com que os militares, então, mudassem o código eleitoral para o ano seguinte, né, onde teria eleições novamente para agora deputados federais e senadores, onde ele extinguiu os partidos políticos e colocou como regra que os próximos partidos deveriam ter 120 deputados federais e 20 senadores. Na teoria, eles queriam dividir o Congresso em 3 partidos, basicamente. Então eles queriam um partido deles e uns outros 2 fracos, né, partidos fracos. No entanto, a coisa não deu tão certo, porque na divisão a maioria quis ir para o partido dos militares, a Arena. Então nós tivemos aí a criação de um partido chamado Arena e de um partido chamado MDB. A Arena reunia principalmente pessoas da UDN, enquanto que uma grande parte do pessoal do PTB foi para o MDB e uma metade, digamos assim, do PSD foi para o partido MDB e outra metade foi para o partido da Arena. Foi tão difícil formar esse segundo partido que os militares tiveram que intervir para formar essa segunda legenda, porque muitos migraram para o partido
dos militares, a Arena. Então ficou difícil de formar esse segundo partido. Além disso, tiveram também muitas cassações, tiveram perseguições. Isso fez com que as pessoas não tivessem tanta disposição para assumir aquele partido, né, o MDB naquele momento. Esse modelo partidário, dizem os estudiosos, que foi muito inspirado no que acontecia na Inglaterra, né, onde tem vários partidos, mas apenas 2 partidos de relevância, e também no que acontecia no México, onde tinha um partido central, que era o braço do governo, que funcionava muito bem para o governo. E eles queriam também esse partido forte aqui, aliado a eles, que no caso seria a Arena. Mas então, quem é que formava esses partidos depois dessa separação em apenas 2 partidos? Nós tínhamos, essencialmente, na Arena, o pessoal mais conservador, ligado aos militares, que tinham apoio popular também em algumas regiões, como eu disse, principalmente no Norte e Nordeste, e representavam também muito bem a elite daquele momento. A elite brasileira estava muito ali dentro daquele partido. Ao passo que o MDB, como vinha principalmente dos movimentos sociais, sindicais, tinha muito mais representação popular. Esse modelo também era importante para os militares porque dava um certo ar de democracia. O legislativo nunca deixou de ter eleições, sempre houveram essas eleições. No entanto, para a presidência da República, assim como para capitais e também cidades chaves, né, para aquele sistema, era sempre o voto pelo colégio eleitoral indireto ou pelo Congresso. É interessante também ressaltar que nesse período, até a redemocratização, né, em 85, sempre tiveram mudanças eleitorais. Era constante. Essas mudanças sempre visavam a proteger, a melhorar o Congresso em prol daquelas pessoas que apoiariam aquele regime. Então tiveram várias mudanças ao longo desses anos, além de outras leis que iam surgindo. Por exemplo, o AI-5, o Ato Institucional número 5 de 1968, de dezembro, trouxe a fidelidade parlamentar, onde o parlamentar não poderia votar contra a liderança daquele partido. Então, se nós temos 2 partidos apenas e aquelas pessoas da Arena, de repente, tivesse um dissidente que quisesse votar contra, ele não poderia, porque ele deveria seguir o voto da liderança partidária. Isso fez com que tivesse mais controle ainda sobre o voto daquelas pessoas. A Lei Falcão, que tem esse nome inclusive porque foi elaborada pelo ministro da Justiça Armando Falcão em 76, impedia, por exemplo, que o candidato fizesse comícios, fizesse manifestações. E quando ele fosse concorrer, apenas colocaria o seu currículo à mostra para as pessoas verem. Isso fazia com que tivesse mais dificuldade ainda do MDB chegar ao poder, porque não conseguia, né, fazer essa divulgação tão ampla. Em 1977, o pacote de abril também trouxe bastante mudança para a eleição que ocorreria naqueles anos ali subsequentes. Por exemplo, eleições indiretas para o cargo de governador, que ocorreria no ano seguinte, em 1978. Aumentaria também o número de vagas para o Congresso para a região Norte e Nordeste. O partido do governo, a Arena, né, tinha bastante apoio, né, tinha bastante movimento nessa região. Então ele aumentou a quantidade de cargos, de cadeiras no Norte e Nordeste, que aumentaria consequentemente os congressistas. Também temos o surgimento do senador biônico, que era o senador indicado pelo governo. Lembrando ainda que em 78, o ano seguinte, 2/3 do Senado iria renovar. Se 2/3 do Senado iria renovar, quer dizer, 2 novos senadores iriam entrar, a metade já era de indicação do próprio governo. A outra metade disputaria as eleições. A última reforma, já no ano de 79, tratou de dois assuntos importantes, né, para o que viria adiante. Primeiro foi o fim do bipartidarismo, começaria então pluripartidarismo, aconteceria, onde já assim em 1980, 79 e 80 já surgem 6 partidos já de cara com essa mudança, e também o mandato do presidente, que era de 5 anos, passou a ser de 6 anos. Uma coisa importante também que a gente pode observar é o crescimento MDB ao longo desses anos. Lá no início, o domínio era completo da Arena, mas ao longo dos anos, esse domínio foi se perdendo, até porque no início, ali em 1969, 70, 71,
o Brasil teve um grande crescimento econômico. Chegou a se falar do milagre econômico, onde nós tínhamos aí 12, 13% de aumento da economia por ano. Mas no desenrolar ali dos anos 70, começou-se a cair aquele milagre econômico e as heranças daquilo já estavam aparecendo. Por exemplo, o Brasil aumentou muito a sua dívida externa, a inflação era gigantesca e as pessoas estavam muito desconfiadas do partido político, daquele regime. As pessoas já não estavam mais tão afeiçoadas pelo regime como antes. Então isso fez com que os partidos políticos da oposição, né, o partido político da oposição, que era o MDB, começasse aos poucos a aumentar o seu número de parlamentares. A gente pode ver, por exemplo, nesse quadro agora. Nas eleições, por exemplo, de 1966, a Arena conseguiu colocar 277 deputados e 18 senadores, enquanto que o MDB, 132 deputados e 8 senadores. Já na eleição de 1970, a Arena voltou novamente a ter um grande expoente, né? 223 deputados com 41 senadores e o MDB 87 deputados com 5 senadores. Isso se deve principalmente por conta do AI-5, né? O Ato Institucional número 5, onde houve maior repressão, censura, cassação de mandato dos deputados, né, do MDB. Tudo isso fez com que a Arena tivesse bastante êxito nessa eleição, somado ao que eu já falei da economia, né, nesses anos 70, aí, no comecinho de 69, 70, 71, que estava em alta no Brasil. A eleição de 1974, por exemplo, a Arena conseguiu colocar 204 deputados com 6 senadores e o MDB 160 deputados, quase igualou aí, e superando inclusive o número de senadores, né, com 16 senadores. Isso se deveu já nesse momento ao fim do milagre econômico. O Brasil já estava começando a sentir a crise batendo na porta, né? Mas como o governo militar sempre fazia alterações nas leis para que tivesse o domínio, já em 78, com novas alterações, sobretudo com a Lei Falcão, fez com que a Arena tivesse 231 deputados na eleição de 78, com 15 senadores, e o MDB 189, com 8 senadores. Lembrando que a Lei Falcão é o que diminuiu a propaganda, né? Então, os deputados que estavam concorrendo não podiam fazer jingles, não podia fazer manifestações, ele estava restrito a apresentar o currículo dele. Isso fez com que minasse a candidatura dessas pessoas, né, do MDB, né? Quanto à eleição do presidente da República, nós temos o seguinte: nos 3 primeiros teve o Congresso elegendo o presidente da República. Então nós temos aí em 64 com Humberto Castelo Branco, em 66 com o general Arthur Costa e Silva e em 69 com o general Emílio Garrastazu Médici, todos esses eleitos pelo Congresso. Então, aquelas pessoas que compunham o Congresso é que elegiam os presidentes. Já depois, os 3 últimos presidentes, já teve uma alteração. Já não era o Congresso isoladamente que elegia essas pessoas. Nós chamamos aí então de colégio eleitoral. E como é que se dá essa votação pelo colégio eleitoral? Com pequena variação do número de delegados que vão compor o Congresso, acontece que parte do voto vem do Congresso, dos parlamentares que ali estão, e outra parte vem das assembleias estaduais. Então, cada assembleia estadual tinha pelo menos 4 representantes para votar. O presidente general Ernesto Geisel, ele fez com que começasse um processo gradual de abertura da política, né? Ele revogou o AI-5, que era muito repressivo, fez a abertura para os partidos políticos voltarem, né, acabando com o bipartidarismo, desestruturou o aparelho, né, o aparelhamento que o governo tinha da repressão e da censura, então ele foi tirando aos poucos esse aparelhamento e anistiou presos políticos, aqueles que estavam exilados e também pessoas do próprio regime. Ele fez com que ele também não tivesse
problema no futuro, né, com as pessoas do próprio regime. Como o governo militar queria que essa mudança, essa transição do poder dos militares para a sociedade civil fosse dada de forma gradual e lenta, eles pegaram os partidos, né, os dois partidos, e falaram, ó, nós vamos acabar com o bipartidarismo, vai ter novos partidos agora para concorrer, e aí a ideia principal deles era que o partido do governo, Arena, formasse um novo partido com grande maioria daquelas pessoas, e o MDB, como eles já percebiam que existia um racha entre o próprio MDB, que eles só existiam ali por conta da necessidade de estar em um único partido, fez com que esse partido se fragmentasse. Então, na ideia do regime, aquele partido se fragmentaria de maneira que o partido do regime se manteria com uma quantidade boa de candidatos, né, eleitos, para que aos poucos fosse dominando ainda, né, por bastante tempo, aquela cena eleitoral. O partido do governo foi o PDS, Partido Democrático Social, que abrigou a maioria das pessoas que estavam lá na Arena. Algumas pessoas saíram do partido, mas a maioria ficou no partido. Os que saíram, junto com os que estavam no MDB, formaram outros partidos, assim como aqueles que estavam fora da arena política, né, ou estavam exilados, eles voltaram e criaram seus próprios partidos. Então nós tivemos aí a criação do PMDB, o MDB virou PMDB, o PTD renasce com Ivete Vargas, que era irmã de Getúlio Vargas, surgiu em 45 com o governo Vargas e tinha como liderança daquela época Leonel Brizola. Só que quando renasce o partido em 79 e 80, a Ivete Vargas e Leonel Brizola não se entenderam e aí surge um outro partido que é o PDT. Então o Brizola com o PDT, surge ainda o PP, que é o Partido Popular, criado por Tancredo Neves, que teve vida curtíssima, só ficou 2 anos, aí as pessoas que compunham esse partido foram para o PMDB. E por último, o 6º partido que surgiu ali naqueles anos foi o PT, que era um partido genuinamente de massas, que veio do movimento sindical, principalmente do ABC Paulista. Dadas essas condições, ocorreria eleição novamente em 1982. Lembrando que o presidente da República, que foi eleito pelo Colégio Eleitoral em 79, que foi João Figueiredo, ele ficaria por 6 anos agora e não mais 5, né? Eles seriam 6 anos, de maneira que ele iria até 1985. E os militares precisavam fazer um congresso bem forte em 82 para talvez eles almejarem uma candidatura novamente em 85 e ganhar a continuidade. Então, nas eleições de 1982, houve uma mudança no processo eleitoral para facilitar com que o governo continuasse com a maioria das cadeiras no Congresso. Fizeram uma eleição com voto vinculado. Então, eu, eleitor, eu só conseguiria votar numa legenda onde colocaria todos os candidatos juntos. Então, eu votaria no governador, no deputado federal, no senador, no deputado estadual, todos juntos. Eu não poderia escolher um de um partido, outro do outro partido. Eram todos de um mesmo partido. Eu fazia um voto vinculado àquele partido. Isso, como o governo já tinha máquina pública na maior parte do país, fez com que facilitasse com que aquelas eleições fossem vitoriosas. Automaticamente, isso ajudaria o partido governista também a fazer as eleições que ocorreriam em 85, uma vez que as eleições de 85 ainda seriam pelo colégio eleitoral. E como eu já expliquei, o colégio eleitoral, que era composto então pelo Congresso e por parlamentares das Assembleias Legislativas Estaduais, é que votaria o novo presidente. Se eu tenho em 82 um Congresso onde tem a maioria do meu partido governista, obviamente, quando chegar em 85 vou ter mais facilidade de eleger o meu presidente governista, né? O presidente, no caso do PDS. Só que as coisas não aconteceram assim, ó. Embora as eleições de 82, como vocês podem ver no quadro, tiveram 235 deputados do PDS, 200 deputados do PMDB
23 do PDT, 13 do PTB e 8 do PT, dando pelo menos a metade do Congresso todinho para o PDS, onde se juntava todos os demais partidos para formar uma oposição que se igualaria em quantidade com o partido do governo, ainda assim, quando chegou-se à eleição de 85, houve a vitória de Tancredo Neves com 480 votos, contra 180 votos do partido governista, né, onde tinha como candidato Paulo Maluf. O PT, nessa ocasião, orientou seus parlamentares para anularem, se absterem do voto. 3 parlamentares votaram ainda no MDB. E esses parlamentares foram expulsos do PT, porque eles não queriam participar, né, a cúpula do PT não queria participar daquelas eleições. Pois bem, assim a gente termina toda essa evolução partidária no Brasil que teve até 1986, né? Mas a gente não pode esquecer que isso continua, de 1980, 79 e 80, quando começaram os primeiros partidos, com a abertura dos partidos políticos. Até hoje, nós tivemos aí mais de 90 pedidos de abertura de partido político. Hoje nós temos aí efetivos 35 partidos políticos, onde desses 90 que abriram, alguns morreram, outros se juntaram a outros partidos. Então nós tivemos várias mudanças aí ao longo desse tempo todo. Então, se você chegou até aqui é porque o vídeo foi interessante para você. E para que esse vídeo chegue a mais pessoas, a gente precisa fazer pouquíssimas ações. Dê um like para que o vídeo seja mais visualizado, ative também a inscrição e o sininho para que você receba os próximos vídeos. Nós temos muita coisa ainda para falar e assim você já recebe rapidamente a notícia do próximo vídeo que a gente está fazendo aqui no canal Plebeu Politizado. E até a próxima. Tchau!